Nesse vídeo eu vou trazer um breve resumo sobre Ezequiel 38 e 39 e a Batalha de Gog e Magog. Nessa análise vamos analisar a invasão de Gog e seus aliados à terra de Israel, conforme foi predita no capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel. Ezequiel, eu quero resumir as minhas conclusões, as quais já foram apresentadas e defendidas ao longo desse livro. Não representarei os pontos de vista das quais minha conclusão não fazem parte. Quem serão os atores da Batalha de Gog e Magog? Os invasores parecem ser uma coligação de muçulmanos, não oriundos de povos árabes, liderada por um russo. O texto declara que Gog, o líder dessa coalizão, é oriunda da terra de Magog, além de se referir a ele como príncipe de Uz, conforme Ezequiel 38, versículo 2. Essas expressões descritivas se referem claramente a um líder russo, já que Uz seria a Rússia, nos dias de hoje, que comandará essa invasão. Na sequência da nossa análise, examinei a lista de invasores que se juntarão a Gog como aliados. Por exemplo, Meseque e Tubal sempre são citados junto na Bíblia. Ezequiel 38:3. Eles viviam naquele território que hoje se conhece como Turquia. A Pérsia é facilmente identificável porque foi mencionada por várias vezes na Bíblia e corresponde atualmente ao país denominado Irã, conforme Ezequiel 38:5. A Etiópia é identificada pelo nome de Cush, transliterado da palavra hebraica Cush, um povo que habitava no território imediatamente ao sul do Egito, onde o país do Sudão se localiza na atualidade, conforme Ezequiel 38:5. Put se situa nas proximidades do Sudão e corresponde ao país que hoje se conhece como Líbia. Os atuais descendentes de Gomer e Bet Togarmah são identificados como etnias que também habitam hoje em dia nas regiões centrais oeste do território da Turquia. O exército invasor virá do norte, numa investida para atacar Israel. É possível que outras nações não identificadas especificamente como atores nesse palco da tentativa de invadir Israel também venham a se envolver. Também é possível que certos povos identificados em Ezequiel se esparramem para dentro do território de países adjacentes. Temos um exemplo disso nos curdos, um grupo étnico que se encontra espalhado em regiões do Irã, da Turquia e do Iraque. A situação de Israel. O texto bíblico nos informa que no momento dessa invasão, Israel já terá se recuperado da espada. Ezequiel 38, versículo 8, o que só pode se referir à sua situação atual, ou alguma ocasião depois de nossos dias. Essa recuperação da espada deve ter relação com as derrotas judaicas 70 anos depois de Cristo. E quando a longa diáspora dos judeus teve início e também deve estar relacionada com o reagrupamento de Israel, que se congregou dentre muitos povos, conforme versículo 8, em conjunto com as expressões de Ezequiel 38:8 que diz: depois de muitos dias e no fim dos anos. Parece claro que o texto de Ezequiel faz alusão a um episódio que ainda vai acontecer, no futuro, provavelmente associado com o período da tribulação. Esse texto prediz que toda a nação de Israel estaria habitando seguramente na sua terra quando a invasão ocorrer, conforme Ezequiel 38, versículo 8. Creio que esse fato seja o maior desafio à concepção, por mim, defendida, de que essa invasão acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Mas antes do começo da 70ª semana profetizada por Daniel, a saber, antes da tribulação vindoura. Alguns intérpretes têm tentado igualar o conceito de viver seguramente com viver pacificamente. Tais intérpretes afirmam que essa passagem descreve uma situação em que Israel estaria vivendo em paz com todos os países vizinhos,
e que nenhum desses seria uma ameaça para os judeus, essa interpretação não tem nenhuma sustentação do significado da palavra hebraica betar, nem é apoiada pelo contexto da passagem. Arnold Fruchtenbaum comenta o seguinte, abre aspas, em nenhum lugar desse texto há qualquer alusão de que Israel estaria vivendo em paz. Pelo contrário, a descrição é que Israel estaria simplesmente habitando em segurança, o que significa confiança, a despeito de qualquer ou de quanto dure um estado de guerra ou de paz. Nas várias descrições que essa passagem apresenta sobre Israel, pode-se comprovar que todas são verídicas, na realidade, no estado de Israel atual. Ao que parece, o texto indica que Israel já estaria de volta à sua terra e que certo período de tempo já teria decorrido, pois os judeus são descritos na passagem como um povo que habita seguro na sua terra e que produziu grande riqueza essa que será o motivo dos povos aliados para invadir, conforme Ezequiel 38, de 10 a 12. Não há dúvida de que essa situação de Israel hoje em dia, na realidade, diante da atual crise econômica e do conflito mundial, Israel tem se saído melhor do que qualquer outra nação.